Ela sempre foi vista como a menina prodígio da televisão brasileira. Desde os 3 anos de idade, Maísa Silva conquistou o público com sua inteligência precoce, respostas afiadas e aquele jeito espontâneo que cativava até os mais sérios. Cresceu sob os holofotes, cercada de câmeras, aplausos e expectativas. E agora, aos 22 anos, decidiu revelar algo que guardava 7 chaves. Um segredo que, segundo ela mesma, mudou tudo. Durante anos, as pessoas especularam sobre sua vida pessoal. Afinal, como é crescer sendo famosa? Como é não ter uma adolescência comum? Maísa sempre se manteve firme, dizendo que levava uma vida normal dentro do possível. Mas agora, com maturidade e mais autonomia sobre sua carreira e suas decisões, ela decidiu abrir o coração e surpreendeu a todos. A revelação foi feita de forma simples, sem escândalo, sem alarde. Não foi numa entrevista sensacionalista, nem num programa de fofoca. Foi em um vídeo em seu canal pessoal, onde ela tem total controle do que mostra. Ali, com o olhar firme e a voz calma, ela começou dizendo: "Chegou a hora de falar sobre algo que guardei por muito tempo. Algo que me acompanhou por anos e que, de certa forma, influenciou todas as minhas escolhas até aqui." Logo nos primeiros minutos, os fãs já estavam em choque. A forma como ela introduziu o assunto mostrava que não era apenas um desabafo qualquer. Era uma confissão que carregava peso emocional. A cada palavra, ela deixava transparecer que havia vivido algo mais intenso do que todos imaginavam. E o mais impactante, esse algo não envolvia fama, contratos ou bastidores de televisão, mas sim sentimentos, dúvidas e dores pessoais. Maísa explicou que, mesmo rodeada de sucesso, vivia uma batalha interna silenciosa. Durante muito tempo, lutou para entender quem ela era longe das câmeras. "Todo mundo achava que eu tinha todas as respostas, mas dentro de mim havia perguntas que eu nem sabia como começar a responder", confessou. O que parecia ser apenas uma fase adolescente era, na verdade, uma crise de identidade silenciosa que ela enfrentava sozinha, enquanto o Brasil inteiro a via sorrir na TV. Essa revelação mexeu com os fãs, mas também com muitas pessoas que nunca imaginaram que Maísa, símbolo de sucesso precoce, pudesse carregar tamanha carga emocional. Ela falou sobre pressão, autocobrança, solidão e até momentos de exaustão emocional. Disse que por muito tempo, tentou esconder tudo isso para proteger sua imagem de garota perfeita. Ao abrir esse capítulo íntimo da sua vida, Maísa mostrou que por trás da figura pública forte e articulada, existe uma jovem mulher em busca de equilíbrio e verdade. E foi justamente essa busca que a levou a admitir algo que há muito tempo vinha tentando silenciar. Mas afinal, qual é esse segredo que transformou sua forma de enxergar o mundo e a si mesma? Antes de Maísa aprender a escrever o próprio nome, o Brasil já conhecia seu rosto. Tudo começou em 2005, quando ela tinha apenas 3 anos e foi levada pela mãe ao programa Raul Gil. Era só uma garotinha curiosa, cheia de energia, mas que ao abrir a boca, deixava todo mundo de queixo caído. Sua inteligência, sua forma natural de se expressar e a maneira como encantava o público eram diferentes de tudo que já se tinha visto. No palco, ela não apenas respondia às perguntas com esperteza, como também improvisava, cantava e fazia piadas. Era impossível não rir e se encantar com ela. Raul Gil percebeu rapidamente que aquela menina tinha algo especial. Maísa não era só fofa, ela era afiada, espontânea e carismática. Foi assim que a TV brasileira conheceu um dos maiores fenômenos infantis da sua geração. 2 anos depois, em 2007, ela foi contratada pelo SBT. Tinha apenas 5 anos, mas já carregava uma presença de palco impressionante. Foi colocada à frente do Sábado Animado, e em pouco tempo também assumia quadros no Domingo Animado e no icônico Bom Dia e Companhia. Ela comandava atrações, lia cartas de telespectadores, apresentava desenhos, e ainda fazia comentários que deixavam os adultos pasmos. Maísa tinha algo raro, conseguia conversar com qualquer pessoa como se fosse adulta, mas sem perder a graça infantil. Tinha opinião própria, fazia perguntas curiosas e sempre surpreendia. Sua energia era contagiante. Não precisava decorar falas, bastava colocá-la diante da câmera, e ela simplesmente brilhava. Era como se tivesse nascido para aquilo. O público se encantava porque, mesmo exposta desde tão nova, Maísa mantinha sua essência. Era autêntica, não imitava ninguém, não forçava simpatia. E isso talvez tenha sido o segredo do seu sucesso, ser ela mesma em qualquer situação. Com o tempo, sua presença se tornou indispensável na programação matinal do SBT. Crianças pediam para os pais ligarem a TV só para vê-la. Ela não era só uma apresentadora infantil, era um fenômeno cultural. Os vídeos dela viralizavam antes mesmo da era do TikTok e do Instagram.
Cada fala engraçada ou resposta direta virava meme, virava assunto nas escolas e nas redes sociais. Foi nesse ambiente que Maísa começou a entender o peso da fama. Ainda era muito pequena, mas já experimentava o que era ser reconhecida em qualquer lugar. E mesmo com tanta exposição, ela demonstrava maturidade. Tinha uma postura confiante, respeitava os colegas e era querida por todos nos bastidores. Ela não se comportava como uma estrela mirim mimada. Pelo contrário, era disciplinada, estudiosa e sempre pronta para aprender mais. Essa fase foi essencial para moldar a artista que viria a se tornar. E mesmo sendo tão nova, ela já dava sinais de que seu talento iria muito além dos programas infantis. Mas foi a partir de 2008 que seu nome explodiu de vez, e tudo por causa de um quadro que conquistaria o país inteiro. Em 2008, o SBT decidiu unir dois nomes que o público amava, Silvio Santos e Maísa Silva. A ideia era simples, mas genial. Colocar a pequena apresentadora mirim frente a frente com o maior comunicador do Brasil. E foi assim que nasceu o quadro Pergunte a Maísa, que logo se tornaria um dos maiores sucessos da televisão. A proposta era dar espaço para que Maísa respondesse perguntas feitas pelo público, sempre com sua sinceridade e bom humor característicos. Mas o que ninguém esperava era a química absurda que surgiria entre ela e Silvio Santos. Ele provocava, testava seus limites, fazia piadas, e ela respondia à altura, sem hesitar. O público ria, se encantava e aguardava ansiosamente pelos domingos para ver esse duelo divertido entre gerações. A aparência de Maísa também chamava atenção. Inspirada visualmente na estrela infantil americana Shirley Temple, com vestidos rodados, laços no cabelo e cachinhos, ela parecia saída de um filme antigo. Mas sua personalidade era 100% brasileira, afiada, engraçada e sem papas na língua. Enquanto Pergunte a Maísa estourava em audiência, Silvio Santos percebia que tinha nas mãos uma joia rara. O quadro chegou a competir diretamente com o TV Xuxa da Globo e em diversos momentos, Maísa liderava no Ibope. Era impressionante como uma menina de 6 anos conseguia segurar a audiência dominical com tamanha desenvoltura. E Maísa não parava por aí. Em 2009, com apenas 7 anos, lançou seu primeiro álbum musical, Tudo Que Me Vem na Cabeça. O projeto reunia músicas infantis com uma pegada divertida e criativa, e contou com participações de peso, Ivete Sangalo, Eliana e a dupla Jorge e Mateus. As músicas tocaram em rádios, viraram clipes e renderam turnês para a pequena artista. A mídia toda estava de olho. Programas de TV, revistas e até canais internacionais falavam sobre a menininha que virou gigante. Luciano Huck chegou a dizer em entrevista que Maísa tem uma inteligência fora do comum, é diferente de tudo que já vimos. Além de cantora e apresentadora, Maísa também era aluna. Estudava em colégio regular, fazia atividades extracurriculares e seguia com a rotina de qualquer criança, mas com uma agenda que envolvia gravações, ensaios e entrevistas. E o mais curioso, ela dava conta de tudo, sem perder o bom humor. Essa fase marcou o auge da sua infância na televisão. Maísa não era apenas uma criança famosa. Era uma artista completa, com carisma de gente grande e a leveza de uma criança comum. Ela estava construindo uma base sólida, não só de carreira, mas de quem ela era como pessoa. E mesmo com tanto brilho desde cedo, o que viria nos anos seguintes mostraria que Maísa estava apenas começando a trilhar um caminho ainda mais surpreendente. Em 2011, Maísa tinha apenas 9 anos quando se despediu do programa Bom Dia e Companhia, encerrando um ciclo importante de sua infância na televisão. Depois de anos encantando o público como apresentadora mirim, ela decidiu seguir um novo caminho, a atuação. Muitos se perguntaram se essa transição daria certo, mas Maísa surpreendeu mais uma vez. Naquele mesmo ano, ela foi escalada para a novela Carrossel, um dos maiores sucessos do SBT na década. Interpretando Valéria Ferreira, uma menina falante, engraçada e cheia de personalidade, ela conquistou novamente o coração do público, agora como atriz. O curioso é que a personagem parecia feita sob medida para ela. Valéria era espontânea, determinada e não levava desaforo para casa, características que lembravam bastante a própria Maísa. Apesar de ainda ser uma criança, sua atuação chamou atenção pela naturalidade. Ela não parecia estar atuando, parecia simplesmente viver a personagem. Os diretores perceberam rapidamente que Maísa tinha uma sensibilidade rara, entendia o que era necessário em cena, escutava atentamente as orientações e se mostrava comprometida com o coletivo, não apenas com seu próprio desempenho. Participar de uma novela exigia uma rotina diferente da que ela estava acostumada. As gravações eram mais longas, as cenas mais exigentes emocionalmente, e o envolvimento com o enredo era contínuo.
Mesmo assim, Maísa se destacou não só pela atuação, mas também pela maturidade nos bastidores. Estava sempre pontual, respeitosa com a equipe e curiosa para aprender. Essa mudança marcou mais que uma nova etapa na carreira. Mostrou que Maísa tinha uma visão estratégica sobre seu futuro. Ao deixar de ser apenas a menina que apresenta desenhos, ela se posicionava como artista completa, capaz de transitar entre diferentes áreas. Era um movimento arriscado para alguém tão jovem, mas ela encarou com responsabilidade e confiança. Carrossel foi um fenômeno de audiência e gerou produtos derivados como peças de teatro, filmes e turnês. E em todos esses formatos lá estava Maísa entregando talento, simpatia e carisma. A personagem Valéria se tornou uma das mais queridas da novela, e a performance de Maísa foi elogiada pela crítica e pelo público. Mais do que um papel de sucesso, essa experiência abriu as portas para outras oportunidades na dramaturgia. Ela mostrou que era muito mais do que uma criança carismática. Era uma artista em construção, com potencial para crescer em várias direções, e ao mesmo tempo começou a chamar atenção pelo cuidado com sua imagem pública. Mesmo sendo exposta desde muito nova, Maísa nunca foi envolvida em escândalos ou situações polêmicas. Essa postura não era por acaso. Ela já começava a desenvolver, mesmo sem perceber, um sistema de autocontrole e gestão de imagem que a acompanharia dali em diante. A transição para a atuação foi apenas o primeiro passo de um plano maior: construir uma carreira sólida com autenticidade e responsabilidade. E o que vinha por trás disso tudo era uma estratégia silenciosa, mas extremamente eficaz, que se tornaria uma de suas maiores marcas. Enquanto o Brasil acompanhava a carreira de Maísa, muitos nem imaginavam o quanto ela era cuidadosa nos bastidores. Ainda adolescente, ela desenvolveu uma habilidade rara: o autocontrole. E não era algo imposto por adultos ou empresários, era uma escolha consciente dela, que sempre prezou por agir com responsabilidade e equilíbrio. Maísa criou, ao longo dos anos, um sistema de gestão emocional que a ajudava a manter os pés no chão. Mesmo em meio à fama, aos elogios e às críticas, ela sabia a hora de falar, de recuar e principalmente de pensar antes de agir. Evitava responder impulsivamente, analisava situações com calma e preferia o silêncio à polêmica desnecessária. Esse controle não significava repressão. Pelo contrário, era uma demonstração de maturidade. Ela entendia que tudo o que dizia ou fazia tinha um impacto, principalmente por ser uma figura pública com milhões de seguidores. Sua postura refletia um pensamento claro: autenticidade é importante, mas responsabilidade é essencial. Maísa também se destacou por sua filosofia de comunicação. Sempre foi autêntica, mas nunca invasiva. Escolhia cuidadosamente o que compartilhava nas redes sociais, preservando sua intimidade sem perder a conexão com os fãs. Falava de temas importantes, mas sabia a hora certa de se posicionar. E quando cometia erros, reconhecia com humildade e transparência. Essa humildade intelectual, como muitos especialistas passaram a chamar, era uma das suas maiores qualidades. Mesmo sendo admirada desde pequena, ela nunca se colocou como dona da verdade. Estava sempre aberta ao diálogo, escutava opiniões diferentes e reconhecia seus próprios limites. Isso a tornava próxima do público, especialmente dos jovens que viam nela uma referência mais humana e acessível. Outro ponto que sempre chamou a atenção foi a forma como Maísa lidava com sua privacidade. Mesmo vivendo sob os holofotes, ela manteve a vida pessoal sob controle. Evitou expor namoros, brigas ou conflitos familiares. Escolheu mostrar apenas o que fazia sentido, preservando momentos importantes e protegendo quem estava à sua volta. Essa escolha lhe permitiu manter uma identidade fora da mídia, algo raro entre celebridades. Maísa sabia equilibrar muito bem os dois mundos, o público e o privado. Enquanto inspirava milhões de jovens com seus vídeos, entrevistas e posicionamentos, também vivia momentos de silêncio, estudo, reflexão e crescimento pessoal longe das câmeras. Essa dualidade era o que a tornava forte. Não era apenas uma questão de estratégia. Era também uma forma de preservar sua saúde mental, manter vínculos verdadeiros e seguir evoluindo como pessoa. Em um meio onde tudo vira notícia, ela optou por fazer da descrição uma virtude, e isso conquistou ainda mais respeito. Mas todo esse controle não impediu que, ao longo do tempo, Maísa enfrentasse momentos de pressão intensa. Havia cobranças, julgamentos e expectativas que pareciam nunca cessar. E foi nesse contexto que ela precisou olhar para dentro de si mesma e encarar dilemas que mudariam profundamente sua forma de ver o mundo e a si mesma. Em janeiro de 2020, Maísa viveu um dos episódios mais assustadores da sua vida, uma crise de paralisia do sono.
Ela tinha 17 anos, e até então nunca havia passado por algo parecido. Aquela noite começou como qualquer outra, mas ao acordar de madrugada seu corpo simplesmente não respondia. Estava consciente, via tudo ao redor, mas não conseguia se mover, falar ou reagir. Foi como estar presa dentro de si mesma. Maísa descreveu depois que a sensação era desesperadora. Sentia-se sufocada como se algo a segurasse. Tentava gritar, mas nenhum som saía. Tentava mexer os braços, mas eles pareciam paralisados. Tudo durou poucos minutos, mas para ela pareceu uma eternidade. Quando finalmente conseguiu se mover, estava em pânico. Nunca tinha ouvido falar em paralisia do sono, e num primeiro momento, achou que algo muito grave estivesse acontecendo com seu corpo ou sua mente. A experiência foi tão marcante que dias depois, Maísa decidiu compartilhar com seus seguidores no Twitter. Contou com sinceridade o que havia sentido, sem medo de parecer vulnerável. Em poucos minutos, a postagem viralizou. Milhares de fãs responderam relatando experiências semelhantes. Alguns também contaram que nunca tinham falado sobre isso com ninguém por medo de não serem levados a sério. Esse gesto de coragem criou uma rede de apoio e identificação. Através do relato de Maísa, muitos se sentiram acolhidos. Especialistas também aproveitaram o momento para explicar que a paralisia do sono é um distúrbio comum, embora assustador, e está diretamente relacionado ao estresse e à exaustão física ou mental. Maísa ajudou a desmistificar o fenômeno. Muitos acreditavam que era algo sobrenatural ou ligado a forças ocultas, mas com sua postura direta e informativa, ela mostrou que se trata de uma condição científica que pode afetar qualquer pessoa, inclusive jovens famosos. Aos 17 anos, ela estava em uma fase de intensa cobrança. Gravava programas, fazia faculdade, lidava com a pressão das redes sociais e ainda administrava a própria imagem pública. Sua rotina era cheia de compromissos e responsabilidades. Era natural que o corpo e a mente cobrassem o preço. O episódio de paralisia do sono foi um ponto de alerta. Mostrou que por trás da agenda impecável e da postura madura, havia uma jovem que também sofria os efeitos da pressão constante. Essa vulnerabilidade, em vez de diminuir sua imagem, a humanizou ainda mais. Fez com que as pessoas percebessem que Maísa não era imune às dificuldades da vida real. A partir dali, ela passou a refletir mais sobre os limites do corpo e da mente. Aprendeu que cuidar da saúde mental era tão importante quanto manter a carreira. E principalmente percebeu que compartilhar fragilidades pode ser um gesto de força. Enquanto muitos escondem seus medos, Maísa decidiu transformá-los em aprendizado coletivo. E esse foi apenas um dos momentos em que ela provou que crescer sob os holofotes exige mais do que talento, exige coragem. Maísa sempre teve uma visão surpreendentemente madura sobre o amor. Em entrevistas e posts nas redes sociais, deixou claro que nunca se interessou por relações passageiras. Sua frase mais marcante nesse sentido foi: "Se for para namorar, que seja para casar." Essa declaração, feita ainda na adolescência, chamou atenção por mostrar que ela valorizava conexões profundas, sinceras e com propósito. Sua postura destoava da ideia de ficar por ficar tão comum entre jovens. Maísa sempre acreditou que o amor precisa de entrega, cuidado e intenção verdadeira. Essa maturidade se refletiu em seu único relacionamento público, com Nicolas Arashiro, que durou 4 anos, dos 15 aos 19 anos. O namoro dos dois era discreto, longe dos holofotes. Raramente postavam fotos juntos, preferiam preservar a relação. Quando o término aconteceu, em 2021, os dois fizeram questão de mostrar que havia carinho e respeito. Foi uma separação tranquila, sem escândalos. E mais impressionante ainda, mantiveram a amizade depois do fim do namoro. Mas nem por isso Maísa escapou da curiosidade dos fãs. Muitos insistiam na ideia de que ela deveria ficar com João Guilherme, amigo próximo e também figura pública. Sempre que postavam algo juntos, os comentários explodiam. "Agora vai? Já passaram da friend zone? Casem logo." Ela respondeu com bom humor, mas não escondeu o incômodo. Numa de suas publicações brincou: "Já é a 35ª vez que eu explico que somos apenas amigos." A pressão era constante, como se ela não pudesse ter amizades masculinas sem que virassem romance. Essa insistência do público revelou um lado tóxico da cultura de celebridades, o desejo de criar casais perfeitos à força, mesmo quando não existe romance real. Maísa, firme em seus valores, sempre deixou claro que prefere estar sozinha do que em relacionamentos rasos. Disse que para ela, o amor só faz sentido se for construído com base em respeito, admiração e verdade. Não se importa com status ou aparência. Prefere esperar a pessoa certa do que viver algo que não a preencha de verdade.
Essa independência emocional é um reflexo de sua criação e do autoconhecimento que construiu ao longo dos anos. Ela sabe quem é, o que busca e o que merece. Isso faz com que não aceite menos do que deseja, nem no amor, nem na vida. Mesmo cercada de expectativas, Maísa escolhe viver no seu tempo. Confia que o amor virá quando tiver que vir. Até lá, prefere se dedicar ao que faz sentido, sua carreira, seus amigos de verdade e sua paz. Porque para ela, não existe nada mais bonito do que estar inteira, antes de estar com alguém. Desde pequena, Maísa esteve exposta ao julgamento do público. Cresceu diante das câmeras, teve cada fase de sua vida registrada e comentada. Mas ao contrário do que se poderia imaginar, ela conseguiu desenvolver uma relação saudável com a fama. Muito disso vem da base sólida que recebeu em casa. Seus pais sempre foram presentes e atuantes. Nunca deixaram que a carreira falasse mais alto que o bem-estar da filha. Eles atuavam como um filtro protetor, guiando suas escolhas com equilíbrio. Mesmo com origem humilde, sua família foi o pilar que sustentou sua caminhada. Não se deixaram deslumbrar, e isso fez toda a diferença. Maísa também aprendeu cedo a gerir sua exposição. Em 2018, aos 16 anos, decidiu fazer uma pausa estratégica nas redes sociais. Na época, muitos se surpreenderam com a decisão. Ela estava no auge da popularidade, mas para ela era necessário. Precisava se reconectar consigo mesma, repensar prioridades e recuperar o fôlego emocional. Essa escolha demonstrava maturidade. Enquanto muitos jovens buscavam likes e engajamento a qualquer custo, Maísa preferia preservar sua saúde mental. Quando voltou mais forte, e com uma visão ainda mais consciente sobre o uso das plataformas digitais. Ela não vê as redes como palco para autopromoção desenfreada. Usa seus perfis para conversar com os fãs, compartilhar momentos reais e inspirar com sinceridade. Sua comunicação é leve, mas firme. Consegue manter o equilíbrio entre o que mostra e o que escolhe guardar. Esse cuidado também se estende às relações interpessoais. Maísa mantém um círculo social pequeno, confiável e discreto. Prefere amizades verdadeiras à popularidade artificial. Prioriza o diálogo com a família e evita se expor a ambientes tóxicos. Essa blindagem emocional foi essencial para que ela não se perdesse no meio da fama. Ao contrário de muitas celebridades que vivem tentando resgatar uma vida normal, Maísa entende que sua realidade sempre foi diferente. Ela não teve outra referência, a fama faz parte de quem ela é desde os 3 anos. Mas isso não a impediu de construir uma identidade sólida com valores bem definidos. Ela nunca quis ser vista como perfeita. Pelo contrário, fez questão de mostrar suas dúvidas, seus medos e suas transformações. Crescer sob os holofotes poderia ter sido um fardo. Mas com apoio familiar, inteligência emocional e escolhas conscientes, transformou-se em aprendizado. Maísa não apenas cresceu diante do Brasil, ela amadureceu com o Brasil. E continua todos os dias, mostrando que é possível ser famosa e ao mesmo tempo, ser real. Aos 22 anos, Maísa Silva carrega uma bagagem rara para alguém tão jovem: clareza mental, maturidade emocional e um senso profundo de propósito. Seu sucesso nunca foi um acidente. Foi fruto de escolhas conscientes, feitas ao longo de uma vida exposta à opinião pública desde os 3 anos de idade. E mesmo com os desafios naturais da fama, ela conseguiu algo admirável: manter a cabeça no lugar, o coração tranquilo e os pés no chão. Maísa aprendeu cedo que dizer sim para tudo é um caminho certo para o desgaste. Por isso, estabeleceu limites claros. Aprendeu a se posicionar sem ser agressiva, a dizer não com firmeza e a proteger sua saúde mental com responsabilidade. Isso a ajudou a evitar armadilhas comuns no mundo das celebridades, como a busca incessante por aprovação, a exposição excessiva e a perda da identidade pessoal. Por trás dessa força, há um sistema de apoio sólido. A família sempre foi seu alicerce, não apenas no aspecto emocional, mas também nas decisões profissionais. Os pais agiram como bússola, ajudando a filtrar propostas, a lidar com contratos, a proteger sua infância e a manter viva a essência de quem ela realmente é. Essa base familiar sólida foi um diferencial que garantiu sua estabilidade, mesmo nos momentos de maior pressão. Mas as lições que Maísa aprendeu e compartilhou não servem apenas para quem vive da fama. Seus princípios podem ser aplicados por qualquer jovem em qualquer área da vida. Autenticidade, disciplina, autocuidado e responsabilidade emocional são valores universais. E ela mostra que é possível construir um caminho com verdade, sem precisar se moldar às expectativas dos outros. O que impressiona em Maísa não é só seu currículo extenso, é sua consciência.
Ela sabe quem é, sabe o que quer e entende que sucesso não é só estar em destaque, mas estar em paz com as próprias escolhas. Essa consciência vem sendo construída desde cedo, e hoje se reflete em tudo que faz, nos projetos que aceita, nos posicionamentos que assume e na maneira como se relaciona com o público. Maísa inspira porque é real, porque não tenta parecer perfeita, porque compartilha suas alegrias e também suas dúvidas. Ela não romantiza o trabalho, a fama ou os desafios. Ao contrário, mostra que por trás das câmeras existe uma jovem que estuda, que sente, que falha e que continua aprendendo. Sua trajetória ajuda a desconstruir a ideia de que fama precoce leva, inevitavelmente, ao colapso emocional. Maísa prova que é possível crescer exposta ao mundo sem perder a própria essência. E mostra com seu exemplo que o segredo não está em evitar a pressão, mas em saber como lidar com ela. Ela é, hoje, o modelo de equilíbrio. Um lembrete de que é possível construir uma carreira sólida sem abrir mão da saúde, da verdade e da liberdade. E talvez esse seja seu maior feito: mostrar a milhares de jovens que o sucesso real começa quando a gente escolhe ser quem é com coragem, com leveza e com consciência.